Bem, aqui agora nós vamos começar nossa aula sobre limite e continuidade. Essa primeira aula eu nem vou falar sobre a parte de continuidade, talvez eu comente alguma coisa e tal, mas basicamente limite e continuidade de função a várias variáveis funciona da mesma forma que limite de funções a uma variável, no caso, funções de uma variável dependente e uma independente. Bem, primeiro de tudo, é importante vocês saberem que o limite de funções de várias variáveis eles podem ser representados tanto dessa primeira forma aqui, que é o limite de f de x, y igual a L, quando x e y tende a x0 e y0, ou eu separando dessa forma, limite com x tendendo a x0 e y tendendo a y0. Vou colocar separadinho mesmo, quanto tende o x e o y. Então, bem, a definição de limite é semelhante mesmo, é igual na verdade à definição de limite de funções de uma única variável independente. O que foi visto em cálculo 1 basicamente foi que o limite de uma função f de x, y, ela era igual ao ponto, no caso ao valor numérico L, quando o x tendia a um valor x0. Certo? Quando o x aproximava de um valor x0. Para uma função de várias variáveis, nós temos que o limite de f de x, y ela vai ser igual a L quando o ponto x, y tender ao ponto x0, y0. Quando esse ponto x, y se aproximar do ponto x0, y0, aí nós teremos que f de x, y vai se aproximar do L. No caso, seria o limite dessa função para o ponto que nós queremos. Bem, um exemplo que eu até já deixei pronto aqui para vocês já poderem dar uma olhada é esse aqui bem simples, limite da função f de x, y quando x, y se aproxima do ponto 0, 0, onde a função é igual a 1 sobre raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bem, nisso aqui, o que eu fiz primeiramente? Eu apenas substituí o x e o y por 0 e 0, respectivamente. Bem, nós temos então o seguinte, quando eu for fazer essa substituição aqui, nós temos que vai ser igual a 1 sobre raiz de 4 menos 0, que vai dar igual a 1 sobre raiz de 4, que por sua vez dá mais ou menos meio, que foi exatamente o que eu coloquei aqui. Bem, isso que nós temos aqui seria o resultado desse limite. Como vocês viram, foi de uma forma igual a como vocês faziam em limite de uma única variável. Como vocês podem ver, é bem semelhante uma variável para várias variáveis independentes. Bem, outra coisa que é interessante vocês verem é que tanto nas funções de uma única variável independente quanto nas funções de várias variáveis independentes, nós tínhamos casos de indeterminação, que pode ser 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito e várias outras. Para esses outros casos, vocês podem usar também os artifícios utilizados no cálculo 1, como, por exemplo, aquela regra de colocar em evidência o x, por exemplo, para vocês conseguirem, na hora que vocês forem ver você iria acabar cortando a parte do x e basicamente vocês iriam ter como zerar vários termos até sobrar apenas um termo independente, que foi o termo de maior potência quando você colocou o valor de maior potência em evidência. Então, para esse caso aqui, eu vou falar basicamente desse caso aqui, da indeterminação 0 sobre 0. Bem, basicamente o que nós temos aqui é essa função de x, y, que é igual a 2x ao quadrado vezes y sobre 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Nós vamos separar essa função aqui em vários casos. Primeiramente, eu quero falar desse primeiro aqui, fazendo primeiro o y igual a 0. Já coloquei que o y é igual a 0 e depois vou calcular o limite de quando o x tende a 0. Na verdade, já foi calculado, como vocês podem ver. Primeiro, o f de x e 0, nós vamos ter apenas que substituir o y por 0. Com isso, nós temos esse resultado aqui. Obviamente, 2x ao quadrado vezes 0 sobre qualquer coisa vai dar igual a 0.
Então, o limite de zero, quando x tende a, no caso, qualquer ponto, mas no caso que nós queremos é x tendendo a zero, esse resultado aqui vai ser igual a zero também. Vamos gravar esse valor aqui, que ele vai ser útil mais para frente. Bem, o f de 0 e y, no caso, feito de forma semelhante ao que foi feito antes, eu substituí apenas primeiro o x por zero e depois eu calculei o limite quando y tende a zero. Nesse caso, de forma análoga, nós temos também que o resultado dessa função é zero. Então, o limite quando y tende a zero de zero, obviamente, vai ser zero também. Nós temos o segundo valor aqui, obviamente, igual ao primeiro. Isso é importante para a parte de limite e continuidade. Para o terceiro caso, agora, vamos calcular o limite no caso em que o y é igual a x. No caso, nós temos a função que é uma reta. Para isso, quando eu fui fazer a substituição, seria 2 vezes x ao quadrado vezes y. Só que o y é x, então no numerador ficaria 2x ao cubo e o denominador, fazendo a soma, ficaria 6x ao quadrado. Cortando, nós vamos ter o resultado x sobre 3. E o limite disso aqui, quando x tende a zero, obviamente é zero, porque 0 sobre 3 dá zero. O último caso que eu coloquei aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer outros casos, como o caso x, x ao cubo, ou colocar o caso y ao quadrado, y. Vocês podem fazer quantos casos quiser, quanto mais, melhor, porque se tiver um caso em que o resultado não deu o mesmo, então nós já cortamos a possibilidade desse limite existir. Então, para esse último caso aqui, é o f de x, x ao quadrado, que ele vai ser igual a, substituindo o y por x ao quadrado, nós vamos ter que 2x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 2x à quarta, foi o que eu coloquei aqui, sobre 3x ao quadrado mais 3x à quarta, né? Bem, o que eu fiz a partir daqui foi simplesmente, nós já tínhamos uma função de uma única variável. Com isso, quando for calcular o limite com x tendendo a zero, já pode aplicar as regras que eram utilizadas em limite de uma única variável independente. No caso, eu aqui simplesmente apliquei L'Hopital. Aplicando L'Hopital é basicamente só derivar tanto no numerador quanto no denominador. Com isso, nós vamos ter então que o limite de x tendendo a zero vai ser igual a... Eu já apliquei direto o L'Hopital aqui, né? Vai ficar 4 vezes 2 dá 8, x ao cubo sobre 2 vezes 3 dá 6x, mais 3 vezes 4 vai dar 12x ao cubo. Foi o que eu coloquei aqui. Se eu derivar uma segunda vez, eu vou obter esse resultado aqui, que é 24x ao quadrado sobre 6 mais 36x ao quadrado. Se eu aplicar o limite dessa função, vou colocar isso aqui como sendo uma função g de x, só para mudar a variável. Então, nós vamos ter que o limite dessa função com x tendendo a zero, limite de g de x com x tendendo a zero, ele vai ser, obviamente, zero. Porque nós temos que vai ser 24 vezes zero, zerou o numerador, sobre 6 mais 0 vai dar 6. Então, seria 0 sobre 6. 0 sobre 6, que claramente dá zero. Com isso, nós concluímos, então, que nós temos apenas zero. Logo, nós podemos simplesmente deduzir que, com todos esses valores, nós temos que o limite da função de x, y com x tendendo a zero e y tendendo a zero era igual a zero, por conta de todos esses valores que eu achei serem zero. Então, aqui nós encerramos essa nossa segunda aula teórica. Então, nos vemos na próxima aula.